Iniciando mais um podcast Se Liga na Vida para você de casa, muito obrigado pelo carinho e pela confiança no nosso trabalho, por mais uma iniciativa da Rádio Vida FM, que é a emissora oficial do Projeto de Vida Contagem. Pessoal, que legal é poder trazer isso hoje aqui para dentro da Rádio Vida FM. Hoje o podcast a gente vai trazer como que o ensino religioso impacta vidas. E não, eu não tô aqui para te poder falar que religião X ou Y é a mais correta, que doutrina Y ou Z é a mais correta. Eu tô aqui para te mostrar que nós precisamos observar as coisas como elas realmente são. E quando eu falo que o podcast Se Liga na Vida traz Cristo quanto unidade, eu também tenho que trazer para vocês a perspectiva em que pessoas precisam ser alcançadas no íntimo delas, alimentando não somente a alma, mas também o espírito. E para isso hoje eu trouxe o Albert para estar conversando com vocês. Albert, primeiramente dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para a galera de casa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que sejam todos ótimos. Tenham tido um dia maravilhoso. Principalmente estiver vendo à noite, né? Estiver chegando em casa, do trabalho. Albert, vamos fazer uma coisa então? Vamos. Se apresente pra galera quem que é o Albert, por nome e sobrenome, como esse cara que vem impactando tantas vidas. E também, se você estiver assistindo de noite, meu amigo, prepara que vai ser legal, vai ser legal. Então, Albert Drummond, meu nome. E estou professor, né? Porque não necessariamente enfim, trabalhei como historiador há muito tempo. Escrevo livro também, mas estou professor, né? O que é ótimo, porque eu estou desenvolvendo um trabalho em que estar dentro de sala de aula me ajuda a realmente verificar o que tem dado certo ou dado errado em sala de aula mesmo, porque no final das contas os livros são maravilhosos, mas a aplicabilidade dentro de sala de aula é uma outra história, né? Mesmo porque ainda mais hoje, na era das redes sociais, se trabalhar com alunos e despertar o interesse e uma vontade de aprender tem se tornado um grande desafio, né? Não funciona mais como era antigamente, assim. O que é ser professor pra você, Albert? Pergunta que parece, ai, que pergunta boba, né? Mas eu quero ver. Olha, eu acho que é um dom. É um dom. Porque não adianta. Ser professor é você conseguir passar conhecimento. Né? Então, a gente, inclusive, melhor e maior profissão é essa, porque é o que ensina todas as outras profissões. No final das contas, você sempre vai ter alguém para poder te instruir, te indicar, te direcionar e te passar um tipo de conhecimento, seja prático ou teórico. Então, eu acho que ser professor é um dom, é algo que está relacionado à generosidade e humildade. Generosidade, porque você está dividindo o seu conhecimento. Humildade, porque você aceita que essa pessoa que você está compartilhando conhecimento, ela pode te ensinar também. Então é um papel, você tem que ter essa consciência, porque a gente aprende o tempo inteiro. Então é quase Uma projeto missão? social. Uma missão? É um projeto social, assim, porque você está ajudando pessoas, você vai impactar a vida de pessoas, assim, que você só não vai ter consciência agora, né? É normalmente algo de médio a longo prazo, que é quando a gente percebe que aquele professor foi muito importante na nossa vida, que fez com que a gente escolhesse o que a gente trabalha hoje em dia, que mudou às vezes algum tipo de consciência. Então, assim, né? A vaidade é um problema, porque a gente não tem acesso ao reconhecimento imediato. É um reconhecimento que ele vem a longo prazo. E muito individual, muito discreto, né? Porque a gente não sabe também o que aconteceu com os nossos alunos. Mas a gente quer que tenha sido melhor, mas normalmente a gente vai ter contato em relação a isso depois de muito tempo, assim. Então é quase uma missão mesmo. Você ensinar, porque vai além, né, do português, não é só você saber ler e escrever. Vai O para famoso outros 2 lugares. mais 2, né? Vai para outros lugares, ainda mais o ensino religioso que vai para esse lugar da consciência de convivência mesmo, de organização moral, ética,
né, da sociedade, porque a gente precisa disso para a gente poder conseguir viver em coletivo, né? A gente precisa de respeitar regras, entender regras, criar regras e se adaptando conforme as necessidades. Agora, então, é um conhecimento essencial, assim, que vai além, né, do que a gente acredita ser o básico do básico. E Albert, ó, para apresentar para a galera de casa, eu tô aqui já com a minha cópia para vocês aí, deve chegar um dia aí, ó. Chegar não, vai chegar, né? A cópia aqui do livro do Albert, né? O Albert aqui trouxe os 100 emoções para a alteridade. Acertei? Isso. Olha para você ver, gente. E esse livro aqui, a gente consegue entender um pouco mais sobre as emoções, não num sentido figurado para você aí de casa, mas sim num sentido literal de internalizar, né? Como um bom mineiro diria, né? Dar nome aos bois, tô certo? Certo. E o que te provocou a escrever esse livro, Albert? Então, dentro do ensino religioso, que eu acho que é muito importante a gente entender isso, que de todas as matérias, né, as disciplinas que existem, é a mais zoada mesmo. É a que ninguém dá moral, é a que ninguém bota fé, porque é uma matéria que, assim, a gente, inclusive, os professores antigamente de ensino religioso eram professores mais velhos, então você não consegue associar com um professor mais novo, né, com às vezes um visual diferenciado que você está esperando que seja professor de ensino religioso, que ele dá aula de ensino religioso. Então, o ensino religioso ele vai além, assim, não é só sobre religião, né? Quando a gente fala de ensino religioso, a gente está falando de comportamento mesmo. Todas as religiões elas têm uma ética, têm uma moral, ela fala sobre alguma coisa que tem a ver com, que implica diretamente na nossa convivência. Então, dentro do ensino religioso, existe uma área, uma sub-área, que é o socioemocional, que é trabalhar o aspecto emocional. A individualidade, a personalidade, a sua identidade e as suas emoções. E aí, a ideia de fazer o livro foi porque você não tem material orientador para professores de ensino religioso. Não tem. Se você quer trabalhar socioemocional, também, assim, tem alguns materiais, mas materiais muito lúdicos. Genérico. Que não são aplicáveis em sala de aula, né? Porque é muito fácil, o povo escreve livros maravilhosos, utópicos, mas que na sala de aula ele não funciona. Então, dessa necessidade de fazer algo que eu conseguisse usar em sala de aula. E dentro do socioemocional existem, eu acho que a primeira, quando a gente vai falar de socioemocional, é o quê? Inteligência emocional. Você saber lidar com as suas emoções. E aí, como que a gente começa esse processo? Que a ideia de autoconhecimento é lindo, mas tá, se autoconhece aí, como é que você vai começar isso como? Então, autoconhecimento, a primeira coisa é você se observar de dentro para fora. E de fora para dentro também. Às vezes, ações e reações que a gente tem no lugar que a gente convive, a gente consegue perceber essas emoções. E são cerca de, assim, entre emoções, sentimentos, estado de consciência e sensações, são cerca de 400 que existem. Porque português é uma língua maravilhosa que a gente tem definição para tudo, né? Então, a ira é diferente da raiva, que é diferente da vingança, que é Por isso que o gringo pena, né, cara? Pena. É muito difícil. E tudo tem uma diferença, né? Por mais mínima... orgulho é a mesma coisa que vaidade, que é a mesma coisa que soberba? Não. Que é a mesma coisa que futilidade, que arrogância. Então, tudo tem uma diferenciação. Então, a ideia, né, de fazer o livro foi de, assim, eu preciso de um material que possa me ajudar em sala de aula a trabalhar as emoções. Isso, como são cerca de 400 emoções, a gente fez esse livro, escrevi com os meus alunos do projeto Escola Viva de Contagem, ano passado, e a gente produziu esse livro durante um período de uns 6, 7 meses. E eles escolheram 100 emoções e escreveram definições dessas emoções com base na experiência deles. Então, assim, tudo bem, tinha emoções que eles não vivenciaram ainda, porque não é porque existe 400 emoções que a gente já vivenciou todas, né? Você consegue me dar um exemplo de uma que eles ainda não tinham vivido aquilo? Uma que quase ninguém nunca viveu, que é a agonia. A agonia vem do estado de agonizar. E você só vai sentir agonia quando você estiver morrendo. Então, assim, quem já viveu e ficou pra contar é quem sobreviveu, né? Agora fora, normalmente, você não tem, que é esse estado de agonizar. A pessoa tá agonizando, ela tá morrendo ali, ela tem a percepção
né? Então, assim, quem já sofreu algum tipo de acidente. Agora, o próprio luto. Porque tudo pode ser luto, né? Luto está relacionado a algo que você perde. Pode ser uma amizade, pode ser um relacionamento, pode ser um objeto, pode ser uma casa que você mudou. É o fim de ciclos, né? Tá relacionado à perda. Então, às vezes, os meninos, eles não tiveram uma experiência de luto ainda. Quantos anos eles tinham? Ah, é do 11 a 15 anos. Idade boa pra poder pegar uma análise, porque É. é aquele momento que tu tá à flor da pele, né? Nossa, muito, meu Deus. Eles estão muito. Mesmo porque o nosso cérebro, ele termina de formar, né, entre 18 e 21 anos aí, mais ou menos. Então, nesse processo de adolescência, as emoções, elas estão, assim, extremas. É muita raiva, é muita paixão, é muita inveja, é muito tudo, sabe? Muita esperança. Então, eles acreditam muito, automaticamente a decepção e a frustração vai ser maior também. Diferente da gente que tá mais velho, você vai, né, aprendendo a lidar, que você já passou por aquelas situações, então você sabe que existem outras formas de lidar com aquilo. Agora, quando eles estão nessa idade, é quando eles estão vivenciando muitas emoções novas. E aí vira um caos mesmo, né? E eles vão para vários outros lugares, assim, tanto de extrema violência quanto de extrema depressão ou ansiedade, por exemplo. Preocupante em um sentido desse. Por isso que assim, eu não sou o cara que vai ter os dados aqui agora, mas o pessoal fala que uma das partes mais críticas, né, de faixa etária para ter depressão é durante o período da pré-adolescência e adolescência, né? Então, eu acho, não consigo te dar um dado baseado em alguma coisa real, não. Mas com base nas minhas pesquisas, né, no que eu entendo sobre isso, eu acho que isso é algo de uns tempos pra cá, tá? Tipo, bem século XXI, assim. Mundo acelerado, né, E globalizado. aí os meninos estão. Essa coisa das telas, do acesso à internet, o julgamento de quem você é fisicamente, da sua personalidade, isso saiu da escola e foi para a rede social. Então, assim, essa necessidade, né, de você se encaixar nos padrões estéticos e mentais, e eu acho que a cobrança ficou muito maior a isso. Mas o que é real é que o maior índice de autoextermínio, né, de suicídio, é entre, ultimamente, crianças e idosos. Olha que coisa mais esquisita. Porque idoso você pensa, meu Deus, a pessoa que já passou por tudo isso na vida vai desistir agora. Porque basicamente o suicídio é você desistir. Tipo, não quero mais. Né? E é óbvio que tem uma estafa mental, tem para chegar nesse nível de desespero, é porque a pessoa não tá aguentando mais viver aquilo. É porque a dor emocional ela já foi pro físico e ela chega num dado momento que é enlouquecedor. Então, para ela parar aquilo, ela pensa nisso e ela faz, né? Normalmente quando é muito desesperador. Aí você pensa uma pessoa idosa, que dá para entender também muito descaso, né? A questão do tédio, de, né? A pessoa aposenta, a rotina, o cotidiano, parece que ela tá repetindo aquele mesmo dia eternamente, sempre. A falta de respeito que essas pessoas passam, que é como se o idoso não existisse. Né? Invisibilizado, né, cara? Ninguém pede opinião dele para, vamos fazer, não, é como se tipo assim, fosse um objeto, um bibelô que você vai arrastando por onde você vai, e criança por causa disso, uma pressão psicológica tremenda assim, nos dias de hoje, né? E é muito estranho assim, você vê que e normalmente é engraçado também porque engraçado assim, né? Os países de primeiro mundo é onde tem os maiores casos de suicídio. Estranho, né, É. cara? O que que poderia motivar isso, hein? A falta de problema, por incrível que pareça, acredita? Tanto que eles fazem simulações, tipo de jogo de RPG, que eles estão vivenciando uma cadeia. A cadeia é vazia. Você não tem criminalidade. Então as pessoas entram. Que é isso que a gente estava conversando antes, que as emoções, elas têm dois lados, um lado positivo e um lado negativo. As que a gente acha que são horríveis, como inveja, o que tem de bom na inveja? Na ira, na vaidade, na ganância. Tem. Tem um lado positivo. E o que tem de ruim na generosidade, no amor, na alegria? Tem também. Então, eu acho que o excesso de uma sociedade muito perfeita, ela vai gerando outros problemas que a gente não tem nem consciência, né? Mesmo porque a gente tá longe de ser uma sociedade que vai chegar nesse nível, né? Aqui no Brasil, É quase impossível, né? é. Vamos ver daqui uns.
70 anos. Se a gente tiver aqui pra... Se tiver aqui, a gente volta a É. conversar. Mas, cara, eu acho interessante a gente analisar como que o ensino e a educação afetam dentro desse processo. O que que a educação é capaz de mover? Ah, tudo. Tudo. Ó, primeiro que as pessoas têm que entender que educação básica, que é moral, né, e ética, que é você saber se comportar, isso se ganha dentro de casa, mesmo. O menino saber que ele não pode desrespeitar uma pessoa mais velha, o menino saber que ele tem que bater numa porta antes de entrar, que ele tem que pedir licença, que ele tem que, né, se ele tá numa fila não pode furar. Essa etiqueta, né, essa ética básica, isso você recebe dentro de casa. Porque o povo acha que é professor que ensina isso. Na escola a gente ensina também, mas é algo que você já tem que vir dentro de casa. A escola ela é para te passar conhecimentos da vida da humanidade que vão te ajudar e te é, influenciar na sua vida de trabalho futura, né? Vai te jogar no mundo e você precisa desses conhecimentos, como saber ler, saber escrever, saber fazer uma conta. É isso, história, né? O que é passado, o que é presente, geografia, localização, isso é conhecimentos básicos. Mas aí onde entra o ensino religioso. Que aí o papel do ensino religioso é justamente para poder pegar nesse viés de moral e ética, de comportamento. Porque a gente quer viver, o ser humano ele é egoísta por natureza, né? Então você vai estar sempre pensando em você, em primeiro lugar, né? No próprio instinto de sobrevivência, depois ali na sua família, mães, pais, às vezes pensa no filho antes de si mesmo. Tem isso, mas normalmente a gente tende a pensar na gente. A gente tá falando sobre o padrão, né? Isso. Existe esse padrão. Então, assim, para você começar a pensar no coletivo, muitas vezes você tem que abrir mão do seu. E isso é algo que é um pensamento complexo e é um pensamento que ele pode ser passado dentro de sala de aula, né? Que é o menino entender que o mundo não gira em torno dele. Que não é porque ele quer uma coisa que ele vai ter aquilo. Né? E principalmente aquela questão de dilemas éticos mesmos, né? De o meu desejo contra, né? Olha, eu quero comer essa comida sozinho, mas eu tenho que dividir porque tem 3 pessoas que não comeram nada. E aí, o que eu faço? Eu como sozinho, deixo eles com fome, ou eu divido igualmente para cada um? Isso você está trabalhando a questão da gula, a questão da avareza, da ganância, né? Do egoísmo, através da ideia da generosidade, da solidariedade. E isso são conceitos que a gente precisa de aprender para a gente conviver em sociedade sem tanto caos, né? Porque o que faz um criminoso? O criminoso ele é o quê? É um cara que ele quebrou a regra. Não pode matar. O cara mata, vai preso. Não pode roubar. Não pode ofender o coleguinha. Então, assim, as regras são criadas para colocar limite. Porque se cada um fizer o que quer fazer, a gente já teria se autodestruído há muito tempo. O seu direito termina quando o meu Isso. começa, né? Mas aí essa que é a questão. Você está disposto a abrir mão do seu direito pro direito do outro? Então, e você imagina a mente de uma criança, adolescente, que está no auge ali, ele quer viver mesmo. Ele vai, se ele apaixonar, ele vai largar a família para poder viver o amor, porque ele acredita que aquilo vai durar pro resto da vida e aquilo é único. E você não consegue convencer um menino desse de que não é mais ou menos assim. Porque é muito extremo, né? As emoções estão muito extremos, assim. Então, e aí é onde entra a ideia do ensino religioso mesmo. Como que a gente lida com essas emoções no cotidiano? Né? Como que é o comportamento ali, essa questão do respeito, do direito, da alteridade. A palavra alteridade é você pensar o outro como parte de si. Porque quando não falam, né, nas religiões que Jesus e tal, somos todos irmãos. Como que a gente É pode um ser... único corpo, né? Quanto igreja. Como que a gente pode ser irmão se a gente é tão diferente? Se a gente pensa diferente, se a gente... A ideia da alteridade é isso, porque antes da gente ser diferente, o que a gente tem em comum? As emoções. A gente sofre, a gente sente alegria, a gente sente medo. Então, uma pessoa que morreu, faleceu agora, ela já passou por... Ela já apaixonou por alguém, ela já desprezou alguém, já sentiu nojo, prazer, dor. Isso faz com que a gente seja igual. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de processo de empatia, é isso, né?
Eu não passei por isso. É muito difícil a gente, inclusive, ter empatia quando a gente não passou por aquela coisa. Né? Eu só Como vou é que eu vou entender a sua dor isso. se eu não tenho? É muito difícil. É muito mais fácil para mim entender o falecimento do seu pai. O meu pai faleceu em 2020. Então eu consigo entender mais ou menos a sua dor, diferente de que se eu não tiver passado por essa experiência, né? Então a empatia ela tem. Agora a alteridade não. A alteridade é eu entender que se eu te prejudicar, eu tô me prejudicando no final das contas, porque se a gente é uma coisa única, estamos conectados por sermos irmãos, né? A gente tá aqui para se ajudar, não faz sentido eu te boicotar, porque se eu te boicotar, eu tô me boicotando também. Então, a alteridade é algo mais utópico, né? Mas é essa ideia de, por isso que o livro é sem emoções para a alteridade. É sem emoções para você entender que todos nós estamos conectados de alguma forma. E é por isso que você vai tentar não prejudicar uma outra pessoa, né? Mas é isso, até que ponto? Porque às vezes você acaba prejudicando alguém por uma coisa que você quer. Que você talvez acredita. E qual que é o limite disso? Eu fico em dúvida qual o limite disso. Aí é de cada um, é fé, né? Porque muitas vezes a pessoa tá achando que ela tá fazendo certo, né? A escolha dela tá. A gente vê muito isso em pais com alunos, né? Eles estão escolhendo. Porque tem essa coisa também, né? O filho ele acaba sendo uma segunda chance, muitas vezes, para os pais. Eu vejo isso, assim, o pai. Acertar onde eu errei. Não deu certo, não conseguiu realizar o sonho da vida dele. E aí o filho vira uma extensão. É como se ele tivesse uma segunda chance de conseguir realizar os seus sonhos através do filho. E aí é onde fica muito complicado, porque às vezes o menino quer ser, sei lá, ator, pintor, músico, e o pai quer que ele seja médico, porque o sonho dele era ser médico. Ou a mãe quer que a menina seja bailarina, porque ela queria ser bailarina quando criança. Então é isso, o pai tá impondo, mas será que o menino ele é feliz sendo algo que ele não é? Ele tá vestindo uma máscara ali, né? Então o limite é a consciência, talvez, né? Seja. Extremamente interessante, cara. Ô, louco. É complexo. Ô, louco. E, cara, hoje eu quero descobrir um outro lado, então, do Albert. Qual que é o maior desafio hoje que você enfrenta na educação brasileira? Olha eu quebrando o raciocínio do camarada. Não, dinheiro. Justo. Justíssimo, o justíssimo. Porque, por exemplo, se você tem um salário bom, você vai ter professores e pessoas querendo trabalhar. Mesmo. Você vê assim, o pessoal tem vários planos aí políticos para poder dar uma bolsa para um estudante para ele fazer licenciatura. Você vai pagar ele um valor X para ele poder escolher ser professor. Gente, ao invés de você pagar para o menino escolher ser professor, paga um professor bem, valoriza, porque aí sim, né? Se é uma profissão, valoriza. As profissões que a gente considera que são super profissões, são profissões. Por que todo mundo fala, ai, meu sonho do meu filho é ser médico? Porque na nossa cabeça o entendimento é de que um médico ganha muito bem. Verdade. Advogado já não é mais, né? Já foi-se a época que advogado. Não significa que você vai fazer direito, que você. Pelo contrário, o mercado tá bem saturado. Engenheiro. Você vê um tanto de engenheiro tendo outras profissões porque não tá dando. Então, não é. Então, assim, se você valoriza uma profissão, você tem gente querendo dar o melhor naquilo ali. Né? E, obviamente, a questão de você ter um suporte. Um suporte emocional. O professor precisa disso, porque a gente lida com muitas coisas bizarras que você nem imagina. Pode dar um exemplo? Agora fiquei curioso. Posso te dar um exemplo. Tá preparado? Você queria um exemplo? Ué, Eu te dou um exemplo. vamos um então. Exemplo hard, então. Uma estudante nossa, a gente descobriu, ela tem autismo. Grau 2, mais ou menos. E ela, com acompanhamento ali, né, na sala de aula, ela começou a chegar machucada, mancando. E a gente, o que tá acontecendo com essa menina? Descobrimos que a mãe dela é viciada em crack. E ela tem um namorado. Esse namorado abusa da menina, na frente da mãe. E a mãe espanca a menina. Tipo, chega de madrugada muito doida e dá paulada na menina. A menina chegava toda machucada na escola. E a gente tem que lidar com isso. Como é que você lida com isso? Isso é uma criança de
35 em cada turma. Eu dou aula para 12 turmas em cada escola. Cara, mas eu fico com muita dúvida. Como que a escola ampara nesse sentido? Ampara chamando, vai para o Ministério Público, vai para vários lugares diferentes. E para eles poderem tirar, né, a menina desse ambiente. Que é o que eles conseguiram fazer. A escola conseguiu fazer isso. Tirou a menina desse ambiente. Ela tá num lugar agora para ser adotada. E é isso, assim, é o que meio que pode fazer. Porque, na verdade, o que pensa? Não, mas ela vai para esse lugar, será que é bom ela para esse lugar? Melhor do que o que ela tá passando, com certeza, a gente imagina que seja, né? Então, assim, isso é uma das coisas. Diretor de escola é um negócio surreal, assim. Direção, porque você tem que lidar com milhões de conflitos e questões na própria escola. Outra coisa que acontece muito é vazamento de foto íntima de estudante. Tanto de menino quanto de menina. E aí o menino ou a menina tem que sair da escola. Porque vaza mesmo. E aí, e assim, é muitas questões, assim. E outra, os meninos que se cortam. Você vê aqueles meninos muito usando blusa de frio, se você dar uma puxada aqui, você vê o braço todo cortado. Então você vai ver muito menino com síndrome do pânico, crise de ansiedade mesmo, do coração disparado, o menino não conseguir nem falar. Então é muitas coisas. E aí é onde entra a ideia do ensino religioso. A gente precisa de trabalhar o socioemocional. E se é que existe uma disciplina para trabalhar o socioemocional, é o ensino religioso. Né? As pessoas não têm essa visão. Não, porque o povo acha que Gente, sinceramente, para poder... Vou te falar o que é cada religião. Isso você procura no Google, no chat GPT, que ele vai te dar um resumo do que é cada religião. Eu acho que o ensino religioso é a vivência religiosa, mas religiosa no sentido de você se conectar, né, ou com algo ou com você mesmo. E você só se conecta com você mesmo se conhecendo. E aí é um processo, que aí é onde entra a disciplina para poder ajudar o menino a se conhecer. E começar a entender até onde ele pode ir com aquela emoção. Porque não é que não é para você não ter raiva. Né? A raiva você vai ter. Agora a pergunta é, o que você faz quando você está com raiva? Para que lugar que você vai? Então você tem que controlar a sua raiva, você tem que censurar? Não, pelo contrário, você precisa de colocar essa raiva para fora. Porque se você não coloca essa raiva para fora, ela vai internalizando aquilo. Uma hora ela explode. Uma hora explode. É numa hora dessa que alguém mata uma outra pessoa. Porque é tanta, ainda mais quem vai internalizando muito, como que você coloca essa raiva para fora? Através de esporte, uma dança, vai fazer uma caminhada, algo que vai te dar você vai conseguir extravasar essa energia, né? E a melancolia também é o oposto. Então, se você vai guardando muito, vira mágoa. E o que é mágoa? Mágoa é má água. Uma má água é uma água parada. E o que acontece com uma água parada? Ela apodrece. Dá dengue, né? E aí é isso. Você vai guardando muito, essa mágoa vira depressão. E aí, quando você assusta, você já tá pensando que a sua vida é horrível, que não faz mais sentido nenhum. E aí, como que você resolve isso? Falando. Por isso que é importante você ter um acompanhamento com um psicólogo, um terapeuta, enfim. A ter amigos, uma rede de apoio, que é pessoas que você vai conseguir desabafar, colocar aquilo pra fora. Porque ninguém consegue. Gente, o ser humano não é um ser para viver sozinho, não. A gente precisa do outro. E é aí que entra o ensino religioso de novo, né? Já que a gente precisa do outro, é uma relação de troca. Né? Às vezes eu te ajudo aqui, não é porque eu tô com o interesse de que você vai me ajudar quando eu precisar, né? Mas é uma relação de empatia mesmo. Tipo assim, pode ser amanhã eu, né? Então, porque se a gente ficar pensando só na gente mesmo... E por que deixa eu te perguntar, por que você acha que o mundo já não se autodestruiu? Cara, a gente é tão doido assim, né? Emocionalmente dizendo. Que pergunta difícil a sua, cara. Na minha visão particular, cara, eu acredito que o mundo não se destruiu porque ainda tem pessoas agindo com humanidade. Eu acredito que ainda, no meio de tanta turbulência, ainda tem pessoas que tragam esperança, que estão lutando contra uma maré. Igual, por exemplo, o que a gente faz aqui, né? Nesse momento, eu não sei quem a gente pode estar alcançando lá do outro lado, mas eu acredito que que seja uma única pessoa, por exemplo. Se uma única pessoa a gente estiver alcançando
transformando a vida dela, eu acredito que ainda existe humanidade, ainda existe o olho no olho, né? Eu não falo não isso por mérito nosso, né? Mas, por exemplo, por Cristo tá agindo em nós quanto ferramenta, quanto instrumento para alcançar outra pessoa lá do outro lado, né? Então, eu acho que, como a gente vai estar falando de sentimento, eu ainda acredito que existe pessoas que tenham esperança, né? E que carregam isso mesmo num mundo tão autodestrutivo como você falou. E você sabe que a esperança, ela é a emoção principal para a sobrevivência humana, né? Aí você me quebra, não sabia não. Sem esperança não há vida. Porque a esperança, ela tem dois termos, né? Esperançar e espera, vem de esperar. Então você está sempre esperando que algo vai acontecer. O que faz te acordar todos os dias é isso. É você vai dar prosseguimento ao que você tá a continuar os seus sonhos, os seus projetos. Então uma pessoa, quando ela perde os sonhos, ela não tem mais projeto nenhum, ela perde a esperança, ela não espera mais nada de nada, é onde ela já tá na melancolia. Que inclusive a única emoção capaz de anular a esperança é a melancolia. Porque ela vai te fazer, ela é tão bizarra que ela é capaz de fazer a pessoa tirar a própria vida. Mas é isso, por isso que uma pessoa que está com depressão, ela precisa, né, de tentar, através de uma terapia, ele achar meios de ressignificar as coisas e voltar a acreditar em alguma coisa. Porque a esperança é o que move a gente. Você está esperando que as coisas vão dar certo, que as coisas... E isso que você falou é perfeito, porque só a gente não se autodestruiu porque tem mais pessoas que acreditam no bem do que em si mesmas, né? Do que são menos egoístas do que as outras que só pensam nelas. E é interessante analisar isso e te explicar o porquê. Quantas pessoas também não lucram com a esperança do outro? Com certeza. Né? O que a gente está fazendo aqui não é por lucro. Sim. Né? A gente faz porque a gente acredita nesse verdadeiro propósito. Como a gente sempre fala que o projeto de vida, nossa missão é cuidar de pessoas. Né? Então, o que a gente faz é literalmente um objetivo, um foco, uma missão, um propósito. Agora, quantas outras não fazem simplesmente por... vai que cai uma beiradinha ali, né? Não, mas se eu viro pra você e falo assim, olha, a partir de hoje que eu vi isso, eu achei bem absurdo, assim, porque você tá lidando com a fé das pessoas mesmo. E quanto mais ignorante a pessoa for, que ignorância vem de ignorar. Então, às vezes a pessoa, ela não quer ler aqui, ela quer que você leia e me fala o que tá aqui. É isso, ela vai ver a mensagem e... Então, assim, às vezes você vê... Aí eu vi um cara falando... não sei que religião específica, uma denominação específica, que era um balão mágico. Ele soprava esse balão com o ar de Deus e você amarrava, vendia o balão, você levava pra casa e soltava aquele ar na sua casa pra ser Cara, pior abençoado. que eu vi isso. Sabe, tipo assim, gente, não é possível. Aí olha pra você ver, a ganância, né? Ele tá usando a palavra de Deus pra lucrar em cima da esperança dos outros. Porque às vezes a pessoa tá com a vida toda zoada, assim. Pensa, sei lá, a família morreu, aí descobriu que tá com uma doença séria, e aí o filho foi preso, e enfim, aconteceram várias coisas. O único lugar que ela vai ter, por isso que muitas vezes as pessoas procuram a religião quando elas estão desesperadas, né? Porque é meio que a última esperança ali mesmo. Você se agarra igual um afogado, né? Você vai se agarrar no que aparecer na frente. E ele vai... E aí ele encontra um lugar desse. Olha que triste. Porque se é uma pessoa séria, ela realmente vai fazer o papel, que é o papel de um sacerdote. Que é orientar, que é acolher, que é fazer a pessoa melhorar emocionalmente, espiritualmente, né? E não, né, deixar a pessoa numa situação... É cair no buraco, né, cara? No fundo do poço. E ela acredita que vai dar certo. Ela tem esperança de que vai dar certo. Por isso ela tá... Mas se a pessoa já tá lá, né? Já tá no fundo do poço, pra ela, se der certo, pra ela é ótimo. Se não der pra ela também, mas você ela sabe vai. Essa Né? que eles falam que quando você tá no fundo do poço, só tem um lugar que você pode ir. Pra cima. Pra cima. Justo. Não tem jeito. E, cara, chegando ao final de mais um podcast Se Liga na Vida, qual que é a mensagem que você deixa pro pessoal de casa?
É essencial você se conhecer. E você conhecer as emoções que tem dentro de você entender o seu limite. É importantíssimo a gente pensar na gente mesmo. Mesmo. Porque a gente não pensa, né? Às vezes é cansativo. Você tá com um problema, você fala assim, ai, como que eu vou resolver isso? Como que eu ajo dessa forma? Se eu ajo assim, eu ajo assado, o que que eu faço? E a gente simplesmente, porque as pessoas estão automatizadas, elas estão quase lobotomizadas, assim. Robóticas, né? Porque você acorda, aí você faz seu café, você vai trabalhar, isso 5h30 da manhã, você acorda, chega 7, 8 horas da noite, você só quer dormir. Então, e os problemas vindo, porque problema só vai vindo problema, você resolve um, já vem um novo problema. É assim. E você não consegue parar para poder pensar como que você está lidando com isso. Porque quando você assustar, você vai ter um colapso. Mesmo. Quando você menos esperar, e aí automaticamente você vai ser direcionado para um tratamento psiquiátrico. Aí você vai começar a tomar remédio para te ajudar a melhorar, que normalmente ajudam, mas até você ver qual remédio que é. Então, assim, é um processo que isso tem como ser prevenido através dessas observações cotidianas das coisas que você está sentindo, né? E dar nome para as emoções, né? Porque são várias. Muito obrigado, cara, por estar hoje aqui com a gente, né? Por trazer essa mensagem que é tão enriquecedora, né? Muito obrigado, Albert. Tamo junto, viu, meu irmão? Valeu, obrigado. Pessoal de casa, mais um podcast Se Liga na Vida e é como eu sempre digo, projeto de vida, porque cuidar de pessoas é a nossa missão.